Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, porque hoje nós estamos os dois juntos, né? Mais uma vez, porque, enfim, a gente gosta de ter trabalho, né? E dar trabalho. A gente tentou gravar uma vez e, na verdade, a gente gravou, né? Mas a configuração do programa estava toda maluca, toda doida, e a gente perdeu mais de uma hora de gravação, então a gente está fazendo de novo. Então é tipo assim. Para vocês é a primeira vez, para nós já é a segunda vez falando a mesma coisa sobre o mesmo livro. Mas como é um livro fantástico, como é uma coisa assim, um clássico, né, surreal, não tem problema, a gente fala de novo. Eu tenho comigo aqui a Pan, que vocês já conhecem, já tem vídeo aí, já falou com vocês. Mas a gente está aqui hoje para falar do quê, Pan? Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski. Isso mesmo. Essa obra que, enfim, vocês já devem ter visto aí 1 milhão de vídeos na internet falando sobre Crime e Castigo. Então, enfim, não tem problema a gente fazer mais um. E a nossa ideia, já falando de partida, né, não é fazer nada aqui acadêmico, nada filosófico. Se você estiver procurando, sei lá, alguma coisa para fazer algo para escola, faculdade e tudo mais, esse não é o nosso objetivo. Não estou dizendo que você não possa usar, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trocar ideia. Duas pessoas que gostam, que leram o livro mais de uma vez, né? Gostam do Uhum. livro e que vão bater um papo aqui sobre essa história, ok? Então, já estou deixando claro, não é videoaula, não tem debate filosófico. Na verdade tem, né? Mas não desse ponto de vista acadêmico, né? Mas a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre essa obra maravilhosa. Muito bem, quando a gente fala então de Crime e Castigo, a gente está pensando aí eu não sei se a Pan vai concordar comigo, da obra mais famosa de Dostoiévski, não é? Será que ela é mais famosa do que os Irmãos Karamazov? Com certeza, eu acho que é. Assim, porque eu acho que foge do mundo literário. Crime e Castigo é conhecido extra mundo literário. Assim, quem não é muito chegado, não conhece muito literatura, sabe que esse é o nome de um livro famoso. Uhum. Então, eu acho que é mais famoso, É. sim. Eu também acho. Eu acho que ela, assim, se você pega os russos, né? Eu arriscaria dizer. E aí deixa aí nos comentários se eu tiver errado, se, enfim, se vocês acharem uma coisa diferente. Mas eu arriscaria dizer que deve ser o livro da literatura russa mais conhecido, né? Também acho. Porque vamos pensar em Tolstói. Tolstói tem algo que seja mais famoso, né? Mais conhecido do que Crime e Castigo? Acho que também não, né? Ana Karenina não é mais famoso nem do que Guerra e Paz os também acho que irmãos não. Karamazov, quanto mais do que Crime e Castigo, né? Enfim, pelo menos aqui, né? Não sei o que que os russos acham disso, né? É. Porventura tiver algum aí que for ver esse vídeo, comente aí também o que que vocês acham aí no país de vocês. Vocês vão estar entendendo alguma coisa, mas tudo bem. Mas, Pan, quando a gente pensa em Crime e Castigo, e aqui falando do enredo da história, né? O que que a gente está falando? O que que essa obra tem? Do que essa obra fala? Do que ela se trata? E aqui, gente, mais uma vez, eu sei que é chato ficar tendo que dar tanto recado, né? Mas, deu spoiler. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, uma obra que foi escrita no século XIX. Se tiver com medo de spoiler, então desliga esse computador, esse celular e vai ler o livro, porque a gente vai falar da história, né? Quer dizer, mas do que fala essa obra? Crime e Castigo é um livro que trata da cabeça do personagem principal. Ele te coloca dentro, né? Bom, principalmente porque ele é considerado um romance polifônico, né? São muitas pessoas que falam nesse romance, mas ele é basicamente sobre o que o nome do livro é, sobre o crime e o castigo. O crime em si acontece muito no início do livro, né? Sem primeiras Onde John páginas, comete, né? ele vem. Primeiras páginas já está ali o crime acontecendo. Você Uhum. já tem a expectativa desse crime na primeira partezinha mesmo dele, assim, você já sabe que aquilo está fervendo na cabeça dele. Depois você tem uma espécie de confirmação do porquê ele quer cometer o crime, depois o crime cometido, isso muito rapidinho, acontece muito rápido. Depois é o castigo. Esse castigo em si não exatamente acontece como a punição social que a gente está acostumado, né, que é a cadeia, enfim, Uhum. talvez a punição de morte, alguma coisa assim, mas acontece dentro da cabeça dele. Então, o Raskolnikov é o que o Raskolnikov sente e a gente consegue entender ali todos os efeitos que o crime que ele cometeu causou na cabeça dele. E é muito interessante o jeito
que o Dostoiévski consegue te colocar dentro da cabeça dele, assim, ele te coloca dentro de ambientes e dentro da cabeça de pessoas de uma forma muito, muito Hum, perfeita, muito magistral. hum. Eu acho interessante que ele tem uma motivação, né? Uhum, Que é a ideia, então, que ele vai dividir as pessoas entre os extraordinários, né, e os piolhos, né? E se a gente for pensar no contexto que o autor escreve, né, aquela Rússia de muita pobreza, de muita desigualdade, né? Enfim, é um momento da história russa que é um momento muito triste, né, gente? Vamos falar a verdade, né? É um momento romantizado, mas romantizado se você fizesse parte ali se você fosse de sangue nobre, né? Se você não tivesse sangue nobre, fosse um camponês e tudo mais, a sua vida ia ser uhum, terrível, né? Terrível, sim, terrível, terrível. Então, uma das coisas que me chama atenção e que a gente começa a perceber, né, no comecinho do livro também, é como que a pobreza, então, é algo muito presente, né? E não é que o Dostoiévski, ele está, sei lá, pensando no Chaves, por exemplo, né? Que é um autor que tá, o Bolanhos está lá escrevendo algo e está fazendo uma representação meio fictícia de uma história. Não, ali o Dostoiévski está descrevendo o que acontece realmente. Realmente sim, acontece aquilo, aquela pobreza toda, principalmente São Petersburgo, né, que era a capital na época. E assim, é pobreza para todo lado. O Raskolnikov é alguém então que está imerso nessa pobreza, né? Mas ele teve a oportunidade de estudar, né? E estudando, então, se tornou uma espécie de intelectual, vamos dizer assim, e começou a pensar algumas coisas, né? Ele começou a dividir, então, a humanidade dessa forma, baseado naquela ideia de que, tipo assim, olha, você tem os estudantes, que são pessoas brilhantes, pessoas inteligentes, que podem mudar o mundo, mas não têm dinheiro. Você tem, no caso específico aqui da Aliona Ivanovna, né? Uma senhorinha que herdou algum dinheiro aí, enfim, de alguma forma tem posses, mas que, do ponto de vista social, não presta para nada para a sociedade. Isso aqui, gente, eu estou dizendo o pensamento dele, tá? Não sou eu que estou afirmando isso, eu estou reproduzindo o pensamento do Raskolnikov. Ou seja, na cabeça dele, ele ou a classe dele, da inteligência, né? É mais importante do que ela. Se ela tem dinheiro, eles não têm, e o que ele precisa é de dinheiro para continuar estudando e para assim, então, de forma extraordinária, mudar o mundo, ele precisa tomar esse dinheiro, né? E aí que a gente entra no crime, então, né? Que seria o assassinato, a, a, a forma muito vívida como o Dostoiévski mostra, e como você bem falou, ele consegue trazer para dentro da nossa mente, como se você estivesse assistindo, né? O detalhamento das cenas ali, da preparação, então, quando ele pensa, né? De quando ele vai, enfim, projetando, arquitetando aquilo, né? Até chegar, enfim, no momento crucial lá, na hora H, né? De cometer o assassinato. Mas alguma coisa dá errado, né? Ele não é contava a com a intromissão, né? da irmã da Aliona, né? A Aliona, sendo uma agiota, ele traz pra gente desde o início da narrativa que ela é má. Sim. E a gente acredita que ele é má, né? Baseado na nossa moral comum, enfim, a gente acredita que ele é má. Ele é uma agiota, e ele é uma agiota que trata mal as pessoas, trata mal essa irmã, que vai ser, né, o grande entrave do Rodion. E ela, sendo uma agiota, não só por causa da agiotagem, né? A usura dela não é exatamente o grande problema. O problema é que ela é uma pessoa ruim, trata as pessoas mal, ela não se compadece de outras pessoas, né? Porque ele precisa muito do dinheiro, ele é muito pobre. A gente fica muito mal com a pobreza dele, triste a Uhum. pobreza. E ele tá lá tentando penhorar, sempre tenta penhorar com ela fala que não vale nada, cobra, dá muito menos do que as peças valem. Ela é má. Você acredita nisso, que ela é má. Então ela merece a morte. É isso que ele fala para você. Ela merece a morte. Aí foi o que a gente tinha até conversado. Eu realmente acredito que se ele tivesse, se fosse só a morte da Leona, seria ok. A gente conseguiria ler o livro de uma forma muito tranquila. Seria um livro normal, vamos dizer assim, né? Sim. Seria um livro com uma linha muito normal e a gente ia,
Poxa, assassino, mas assassinou uma pessoa talvez por uma coisa boa, é mais só aquele caminho do anti-herói mesmo. A gente Mas entraria aí a naquela irmã. questão do mal menor, né? Tipo assim, Isso, foi um assassinato, mas foi exatamente. um mal menor. Exatamente. E ela faria mal e tal. Meio que até corroboraria com o próprio pensamento dele, né? Aquela coisa que ele fala, que ele, né, ele desenvolve alguns pensamentos de que Napoleão matou, mas ele matou pessoas menos importantes que ele. Pessoas grandes da história mataram pessoas menos importantes, que não faziam história, elas eram só peças. Né? Uhum, Toda a história tem as grandes peças, o rei, a rainha, os bispos e lá, né, como grandes deles, e os peões como, enfim. uhum, E ele, claro, se via nessa posição, né, de rei, rainha, né, não, acho que nem cavalo, não tá rei, rainha mesmo, tá ali bem, bem protegidinho. Nisso, né, ele pensando em matar assim, ele acaba no dia do ato, né, quando ele vai matar a Leona, ele chega lá, mata ela até muito rapidamente. Eu achei que a cena foi muito sucinta. uhum. Assim, a primeira vez que eu li, eu fiquei meio, caramba, Já foi, né? matou, foi. É, bom. Só que aí a irmã dela chega. E a irmã dela é descrita, e eu acho que é muito proposital. A irmã dela é descrita como boa, como Sim. alguém que é maltratada, como alguém que não é tipo assim, uma mera pessoa que chegou, que você não tem uma espécie de apego, né, à história Uhum, dela. Você tem uma espécie de apego à história dela. E é isso que fica, poxa, então o Rodion não é bom. O Rodion é uhum, mau. Mas ele matou alguém mal, então talvez ele seja. Então, e aí que começa essa bola de neve de se o Rodion é mau ou bom, o que que torna alguém mal, o que que torna alguém bom, até onde a humanidade é uma coisa é, é, é uma desculpa possível para os nossos atos, assim, acho que é ali que começa a puxar essa linha que vai até o fim do livro. uhum. E é interessante porque dentro desse dualismo, se eu puder, né, classificar assim Uhum, entre bons e maus, né, eu acho que enfim, não tem como, né, a gente vai dentro do que a gente interpreta, né, mas eu acho que é intencional também do Dostoiévski colocar algumas pessoas, alguns personagens, e aqui eu estou pensando no Marmeladov, né? Que é a meu ver, é a história talvez mais triste de todo o enredo, né? Depois da Sônia, obviamente, né? Que a gente vai falar da Sônia. Que é um homem, um funcionário público, que vive de um passado, né? Um passado onde ele tinha honra, né? Onde ele tinha um emprego e tudo mais. Só que ele perde isso porque ele cai no vício da bebida, cai no alcoolismo, né? E ele encontra com o Raskolnikov, ele conhece o Raskolnikov, assim, meio que por acaso, né? Num bar, enquanto o Raskolnikov está fervilhando na mente esses pensamentos aí antes de levar a cabo, né? Antes de assassinar. Ele entra num bar e ele vê lá esse funcionário, começa a conversar com ele, e se eles vão ter uma amizade, né? Eles vão ter uma proximidade ali. E o próprio funcionário conta a história dele, conta que ele é, sim, né? Um bêbado, que ele é, sim, um alcoólatra. E aí é que vai introduzir, então, talvez a melhor personagem para mim de todo o livro, que é quando ele vai falar da filha, né? O Marmeladov tem uma filha do primeiro casamento, ficou viúvo, a filha se chama Sônia. E quando ele tá viúvo, ele conhece uma outra senhora também viúva, que é a Caterina, né? E ela tá viúva e com dois filhos pequenos, dois ou três agora, não me recordo, mas eu sei que ela tem filhos pequenos. É, e ele acaba se casando com ela, então une duas famílias, né? O Marmeladov com a Sônia e a Caterina com as suas crianças pequenas. E é um casamento, não é um casamento, tipo romance, não é um casamento por amor, né? É conveniência. Ela acabou de ficar viúva, precisa de alguém, e ele, Os enfim, dois se têm apresenta. interesses, né? Exatamente, se apresenta ali como o grande benfeitor, né, dela. E chega num ponto onde ele consegue cuidar da família e tudo mais, mas quando ele entra na bebida de vez, ele não tem como mais cuidar da família. E aí a filha, a Sônia, vai precisar se prostituir, né, para poder sustentar a família. E quando ele conta isso, né, ele vai falar do bilhete amarelo, né, que ela recebeu o bilhete amarelo, que era uma espécie de carteira de identidade que validava, entre aspas, a A profissão prostituição. dela. É.
E quando ele força, e força não no sentido de que ele pega, leva e diz, olha, você tem que fazer isso, mas a circunstância, né, por causa da bebida dele, por causa, enfim, da má condução do lar dele, ele força a menina a se voluntariar, entre aspas, para fazer isso. E ele ainda tem coragem de ir lá e pedir à menina dinheiro Dinheiro ela. para beber, né? É uma história muito, muito complicada, né? A cena da madrasta dela. E a madrasta dela é jovem. Depois Uhum, que a gente vai lendo, a gente percebe que ela não é uma mulher velha. Ela é é, envelhecida pela vida, uhum, mas ela é jovem, assim, não tão jovem quanto a Sônia. A Sônia tem em torno de 18 anos, né? No livro uhum, fala assim, acho que mais ou menos. Mas ela é uma mulher muito jovem e ela meio que sugere isso, mas você percebe que ela não faz isso como uma espécie de cafetinagem, né? A ideia não é uhum, essa, a ideia é sobreviver. uhum, É fazer as crianças sobreviverem, é ter o que comer, já que o pai vai pegar o dinheiro e vai beber tudo. E elas vão morrer de fome. Assim, é, te mostra uma espécie de extremos que a fome pode levar, sabe? Que uhum, situações insalubres podem levar. Aí, é, nessa cena, assim, dela pedindo para ela voltar, a Sônia voltando com o dinheiro, me deu um nó na garganta, sabe? De você saber o que ela teve que fazer e de ser algo que ela de fato não queria, trair a própria moral, porque a Sônia é uhum, muito religiosa, né? Então, assim, uhum, ela traía a própria moral em prol da moral dos irmãos. Mais pra frente no livro, né, depois que o Mark Meadow descreve isso, ela mesma acaba falando isso, que ela faz isso para que Deus livrasse os irmãos dela de ter um destino desse. Então, assim, é, é um ato altruísta, ela mata a própria moral para manter a moral dos irmãos. É uma cena muito, assim, difícil, sabe? E muito. É uma forma muito sensível de escrever, assim, te colocou muito dentro da cena. E em relação ao Mark Meladov, ele é um alcoólatra que reconhece o alcoolismo dele, né? uhum, Enfim, tem gente que não reconhece. Mas eu acho que a descrição da situação, assim, tanto dentro da cabeça do alcoólatra quanto do que a família sofre, eu acho tão bem feita, sabe? Porque uhum. eu acho tão bem feita, falando bem de Dostoiévski. Eu acho tão, eu acho tão bem feita porque eu tenho casos próximos de alcoolismo na família e é muito parecido, sabe? Uhum. O jeito como eles alternam entre a sanidade e entender que aquilo é muito triste, muito ruim para quem os cerca, que eles são uma espécie de perdição para quem os ama, Uhum. mas ao mesmo tempo não dá para largar do vício, não vai sair do vício, não vai, sabe, não tem solução, ele vai pegar o dinheiro, vai deixar todo mundo com fome, sabe que o resultado é a morte das outras pessoas, mas aquilo ainda não é um empecilho. Então, assim, é muito bem, bem detalhado, sabe, como se sente o indivíduo com o problema e como se sente as pessoas que o cercam. É. Né? E quando, por exemplo, ele apanha da esposa, né? Ele encontra naquilo uma espécie de expiação dos próprios Uhum. pecados, né? Eu não me lembro bem da frase, ele falando ela batia e ele se sentia até feliz quando ela É. estava batendo nele, E uma, o uma coisa pessoal que tá assim. no bar começa a rir, né? Dele contar que Ele vira, apanhava, né? e ele lá com um sorriso no rosto, dizendo, mas É. ela batia de satisfação, eu recebi isso com satisfação, queria que ela batesse mais, sabe? Como se aquilo fosse de alguma forma espiar os pecados dele. Não ia Sim, todo mundo continuar com fome, né? Enfim. Fora que a mulher dele estava doente, né? Além disso. Além da sim. fome, ela estava muito É, doente para, assim, falecer. é. De novo, né? E aí eu volto no meu ponto anterior. Essa forma como Dostoiévski faz, não é que ele está forçando a barra para poder incluir esses assuntos como se fosse simplesmente, sei lá, como as pessoas gostam de dizer já uma crítica social e tudo mais. De maneira nenhuma. Ele está descrevendo as coisas que realmente aconteciam. Realmente era assim, Uhum. realmente as pessoas bebiam, quer dizer, bebem, né? Estou É, falando de russos, né? Bebem muito, muito, muito. Mas num contexto de extrema pobreza, a bebida ela acaba se tornando também um escape, né? Um escape dessa realidade tão terrível, né? E aí você tem pobreza, o pouco dinheiro que você tem gastado com bebida, e aí é o ponto que você trouxe, que é a doença, né? Todo mundo tá doente nesse livro, é tá todo impressionante. mundo doente. Tá todo mundo É, e, doente, né? é- e quem não tá doente, tá cuidando de gente doente. Quem não tá doente, tá cuidando de gente doente, é muito capaz que fique doente também.
E você percebe, assim, o livro é escrito num curto espaço de tempo, né? De todas as formas, né? Na Uhum, real, o Dostoiévski não levou tanto tempo, e o livro em si se passa num espaço curto, a não ser o final, enfim, que ele leva o tempo dele lá na. Mas é um livro muito, muito pequeno e ali é frio, tá frio. Tá uhum, muito frio em São Petersburgo. E lá o frio não é brincadeira, não é o que a gente sente aqui em Juiz de Fora, por exemplo. É frio, muito frio. é, Então, assim, eu tô aqui tossindo, problema de sinusite, de rinite, 20 graus, sabe? 16 graus, 15 graus. Você é, fica imaginando num frio da Rússia, eles tinham um casaco, é. ele tinha um sapato, ele vivia num lugar extremamente pequeno e ruim de morar, compartilhado, né? Os apartamentos lá nessa época eles eram assim, geralmente na fita assim, eram prédios, né? E tinha um banheiro, algumas coisas eram compartilhadas, mas eram vários quartos. Uhum, E é até possível fazer essa viagem hoje para a Rússia. A, a parte geográfica do livro é muito, muito exata. Tem uhum. lugares, ele descreve lugares que de fato existem, que é muito legal. Se um dia eu tiver a oportunidade de visitar, queria muito fazer o tour, né, Raskolnikov. Sibéria, não sei, eu acho que não. Não, Essa acho que eu pularia. Sibéria. Essa eu não sei. Mas ele faz isso, e os quartos são muito pequenos, são cubículos, assim, é propício de você ficar doente numa área assim, tão compartilhada, né, com tantas pessoas, né, tanto que você vê os Sim, enterros, assim, cheio de gente que você nunca viu na vida, não sabe é, quem é, porque tá tudo lá, tá na porta, você sabe, tem como você olhar, tem como você ver. É basicamente uma casa cheia de muitos quartos. é. E É tem a propício para doença. questão, e tem a questão também da geografia, né? Eu acho que da geografia da arquitetura, né? Porque às vezes a gente lê e isso passa desapercebido, mas a forma como o Dostoiévski descreve os quartos, o local onde as pessoas habitam, diz muito sobre a personalidade da própria pessoa, né? E aí, Uhum, enfim, agora a gente entra naquela, foi intencional, não foi? Enfim, me parece que foi, né? Me parece que ele faz aquilo exatamente para passar uma mensagem, né? Que o pessoal chama de semiótica, né? Eu acho uhum, que a gente tem alguma coisa relacionada a isso ali. Porque você pega, por exemplo, o Raskolnikov. O quarto que o Raskolnikov vive, né? Aquela ideia que você falou, né? Você não tem, por exemplo, casas, apartamentos alugados, onde você aluga um apartamento inteiro para você. Você pega uma casa, e aluga um espaço dentro daquela casa que vai ser compartilhado. Então, tem áreas comuns. A cozinha é uma área comum, o banheiro é uma área comum, só o quarto mesmo que é mais reservado. E nem todos os casos. Em alguns casos, você precisava passar dentro do quarto de um para poder chegar no seu quarto, né? uhum. Uma coisa muito louca, né? E, por exemplo, o quarto, então, do Raskolnikov é uma coisa muito, muito sufocante, né? Ele descreve que as pessoas batem a cabeça no teto, né? Amarelado, pequeno, Amarelado, né? sombrio. É. E engraçado que amarelado para mim eu sou do retrô, então eu gosto de coisas antigas assim. Amarelado para mim não me remete a coisa ruim, me remete a algo, sabe? A algo Uhum, solar, sabe? Fim de uhum, tarde, é isso, amarelado para mim. Mas o jeito que ele descreve, você consegue imaginar um mofo, sim. sabe? É velho, é ruim, é sujo. Talvez não tão Uhum. sujo, Nastácia talvez brigaria comigo se eu falasse isso, porque é ela que limpa. Mas é um lugar apertado, ruim de viver. Assim. Você Sim. percebe que é um lugar desesperador. Sufocante. Para uma mente desesperada, É, é palco, né? Para é, alguém que já está ficando, né, fora da casinha, né? Alguém que já não está é. bem da cabeça, ficar num lugar assim. É. E o quarto da Sônia, por exemplo, ele dá a ideia de ser uma coisa mais ampla, mas ele dá uma ideia de ser uma coisa sem forma, né? Você não sabe se aquilo é meio triangular, se aquilo é onde que é a porta, onde que entra, onde que sai, né? Ao mesmo tempo parece que ele é amplo, um outro indivíduo vai conseguir escutar a conversa por trás da porta, né? Quer dizer, é uma coisa muito solta, né? A maneira como ele descreve o quarto dela. E não sei se eu estou forçando a barra aqui, mas me parece que também é uma espécie de maneira de representar a personalidade dela, né? Que é essa personalidade, Sim. então, mais livre, né? Pronta para ajudar, pronta para, ao invés de fechar portas, abrir portas, né? Fazer acesso, fazer pontes ali, né? Imagino eu, pelo menos essa foi a percepção que eu tive.
Nessa linha de raciocínio faz sentido, porque a Sônia é um personagem complexo, né? É alguém que não queria fazer o que faz por amor, faz Uhum, por misericórdia aos outros, não perdeu a fé. Você fica uhum, pensando como, né? Muito difícil alguém como a Sônia não perder a fé. E ao mesmo tempo ela é extremamente transparente. uhum. Ela não tem, todo mundo sabe quem a Sônia é, ela tem vergonha, né? Claro, de andar em certos lugares para não envergonhar a família, mas ela é uma pessoa transparente. Todo mundo sabe o que ela faz e meio que todo mundo percebe que ela não faz aquilo porque quer. Ela faz Uhum. porque ela tem que fazer, porque deve fazer. E eu acho que essa coisa, eu achei interessante até o paralelo, essa coisa de conseguirem ouvir, né, a, as conversas dela, né, na porta pode, não sei, poderia significar isso, assim, é uma espécie de significado, sim, É, da personalidade da Sônia. Eu acho, eu não sei se seria a intenção do Dostoiévski, mas eu acho que é cabível, eu acho que faz sentido. é a ideia do polifônico, né? Quer dizer, né? Você tem Sim. diversas vozes e, enfim, talvez diversas interpretações. Derrida ia soltar, né? 2 metros, parabenizando isso que eu tô falando aqui, mas tudo bem. E, assim, uma outra coisa que me chama a atenção é que você tem ali essa história então triste, essa história dessa de desgraça em cima de desgraça, e os outros personagens também, eles têm as suas próprias lutas, né? Eles também estão ali matando um leão por dia, não é só o Raskolnikov e a Sônia, como eu tô pensando aqui, por exemplo, na Dunya, né? Que é a irmã Ah, do Raskolnikov, que é uma pessoa que passa também por maus bocados, né? A gente vê logo no comecinho ali, quando ela aparece na história, ela já aparece sendo alguém que foi difamada, né? Sendo alguém que está num contexto de ter sido mal vista por trabalhar numa casa, né? Trabalhar como governanta, né? Uma espécie de empregada, enfim, de uma casa, e ter lá uhum. então aquele sujeito, enfim, né? Aquele sujeito carinhoso, né? Aquele Ah, sujeito. é, ah, é, é. E a Eu gente acho a não Dunya pode muito. usar os adjetivos Pá, devidos, né? eu não sei se tem suficientes. Eu É, acho a Dunya muito parecida com o Raskolnikov. Ela parece um Raskolnikov não tão intelectualizado e que não sucumbiu à loucura. sim. Porque ela tem a cabeça bem no lugar, ela sabe o que vai fazer. Mas ela é turrona como ele, sabe? É apegada a certas coisas assim como ele. Bate o pé e fala, não, não quero, e acabou, como Uhum, ele. O que não é uma coisa que se espera tanto. Pelo menos naquele contexto, né, casamentos assim eram feitos naquela época assim acontece ainda, né, mas casamentos eram feitos mais como transações mesmo, para a pessoa que uhum, sair da pobreza, ela sai da pobreza através do casamento, era uma forma da mulher sair da pobreza. É, e ela quando percebeu, né, que aquele pretendente dela odioso, mas muito sincero, sim. odioso. Lúdico. Tá, nossa, ele é muito difícil, muito difícil. Achei engraçado que depois eu falei que ele era sincero, mas aquilo foi o pensamento dele, ele é sincero consigo, Sim, não exato. sincero com as pessoas, é porque a gente está dentro da cabeça dele, É. né? Mas enfim, quando ela diz não para ele, e ela é categórica, não, acabou, não quero. Põe ele para baixo de cachorro, manda ele embora, né? O Rodion fica lá rindo daquilo, né? Ele acha engraçada aquela cena, né? Dela botando ele para fora. A mãe desesperada, não sabe o que vai acontecer. E Que ela vai bate ser o de pé, não, a gente vai nós. dar um. É o que vai ser de nós, não, a gente vai dar um jeito, mas que jeito? É. A gente vai dar um jeito. Ali acho que ela já tinha recebido aquela herança, né, do Piotr Petrovich, né, da ex-mulher, da mulher não, Uhum. da viúva, né? Da viúva. Quer dizer, ele é viúvo, né? Ele é viúvo, ela É, morreu. é, Ela já tinha recebido ali, né, a herança, já tinha é, recebido. Mas ainda assim era muito parco, né, perto das necessidades que eles precisavam, né, atender ali, né. é. Precisavam comer, se vestir, viver, enfim. É. E além desse pretendente, né, o Lugin, o próprio Svidrigailov, né, que é esse então que é responsável por ela ter o nome jogado na praça, vamos já, né, como Eu diz o falei Piotr bom Petrovich, né, português, o né? investigador, é Svidrigailov. O Svidrigailov, ele é que é o responsável por essa questão, né? Porque, enfim, tem uma espécie de investida dele contra ela, ela não quer e acaba saindo ela como a ruim e tal da história, né?
Mas ainda assim, depois que a esposa dele morre, ela já tá em São Petersburgo, não tá lá, mas ele vai atrás, né? Ele vai atrás para propor casamento. E principalmente, depois a gente falou daquilo que escuta atrás da porta, né? Era exatamente ele, né? Que, por uma coincidência, aluga um quarto ao lado do quarto onde Sônia morava. E numa noite ele escuta o Raskolnikov é, confessando o seu crime para Sônia, né? E ele É, uma das coisas acaba. mais irreais da história é essa parte, né? É, Todos os é, personagens se encontram em São Petersburgo, exatamente. na Rússia. Né, Aham. suga tudo ali, né? Exato. E assim, é interessante aquilo ali, né? Porque o contato que o Raskolnikov de início tem com a Sônia não é um contato amoroso, não é algo romântico, né? Uhum. É algo, ele vê nela alguém confiável, alguém de confiança. E ela é essa pessoa que, enfim, né? Ela não cria empecilhos, então ela se abre, né? Ele consegue se abrir para ela, melhor dizendo. E o Svidrigailov tá atrás da porta escutando, né? E aí ele tenta usar isso como uma moeda de troca para conseguir o casamento com a irmã dele, né? Olha, seu irmão fez isso, eu consigo salvar vocês, eu tenho dinheiro, consigo tirar vocês daqui e tudo mais, mas para isso ela teria que se casar com ele e ela, enfim, não vai aceitar, né? Ele não estava esperando, não. É, Ele não estava esperando, não. Mas a descrição, né, da vida dele, além de ter deixado bem no ar, eu acho muito claro que ele matou a própria esposa. A sim, própria Dunya acusa ele, né, do sim, assassinato. seu assassino. E porque alguém que seria capaz, né, pelas coisas que ela viu ele fazendo, ela percebeu, esse homem é capaz de fazer isso. Uhum, Ele é sempre descrito como alguém que consegue o que quer. Ele uhum, queria a ex-esposa dele, a que se morreu, ele conseguiu. uhum, Ele queria as outras mulheres que ele tinha, que descreve ele como muito sedutor, como muito, uhum, né, alguém que fosse muito amigável, uhum, de início, enfim. Mas desde o começo já diz que é alguém que tem suas expectativas sempre atendidas. E quando não tem, ele sempre dá um jeito. E aparentemente, na esposa dele, o jeito que ele deu foi a morte dela. E com a Dunya ele queria a Dunya. A Dunya falou não, acabou com a reputação da Dunya, né? A Dunya, enfim, saiu, foi embora. E quando ele volta e tenta chantagear, né, a Dunya com o irmão, ele estava esperando o quê? Que ela ia vê-lo como um salvador, como, é, né, o grande aquele que, herói da príncipe do história. cavalo branco, né? E a Dunya fala, não, É, não vou casar. E aí tem é, aquela grande cena, né, da arma é. que ele ensinou ela a tirar e ela tira, erra o tiro, Dunya. Ali eu realmente achei que ela iria, que tipo assim, ia ter um plot twist ali na história e ia ser os irmãos assassinos, assim. Os É, irmãos iam ser assassinos, ia ter, enfim, não sei, teria alguma espécie de similaridade ali, mas não foi o que aconteceu, ela não conseguiu atirar. Ele aparecendo alguém bem enlouquecido, sabe? sim. Uma cena, ele Ele tá chegando perto dela, transtornado, assim, né? Ela com a transtornado. arma apontada e ele andando na direção da arma, E é uma né? cena bem, sim, e é uma cena muito claustrofóbica. Uhum, Ela te empurra. Quando a gente está lendo, né, a gente vai entrando, sem querer, né? Você vai entrando na história. E a gente se sente empurrado, sabe? Ele indo, tipo assim, atira, pode atirar. E ela tentando ir para trás e tal. Então, assim, uma cena muito claustrofóbica. Eu torci para ela conseguir acertar o tiro. Não acertou o tiro. E aí tem o golpe de misericórdia que ele sai, né? Quando é, ela dá. O grande tiro dela foi dizer que nunca o amaria. E uhum, aí ele se sentiu atingido ali. Aquele foi é, o tiro dele mesmo, saber que ninguém o amaria de verdade. E é. aí ele deixa ela sair. Ele é muito direta nisso, né? Eu acho que isso que, enfim, porque você percebe ali um afeto dele por ela, né? Não é simplesmente uma questão de Sim. posse, né? É um afeto É mesmo, mas doentio, mas é. é. E quando ele vê que isso não tá correspondido, ele pira, né? Quer dizer, enfim, e aí ele vai deixar E ela sabe o que é sair. engraçado? A gente consegue ver um paralelo dele com o próprio Raskolnikov. Uhum, Porque ele também tem essa síndrome de super-homem, uhum, né, lá, de Nietzsche, enfim, essa ideia de que ele é superior e que as coisas que ele faz são justificáveis, uhum, né? Porque é ele que está fazendo. É ele sim. uma mente mais evoluída, alguém que consegue pensar na frente. Não existe não de outra pessoa.
você percebe nisso assim que ele é uma espécie de Espécie de Raskolnikov que a duplo gente dele. pode, que a gente tem o endosso de odiar. Uhum. Ele a gente consegue odiar, não tem nada de bom nele. E as coisas que ele faz de bom, eu acho que não consegue suplantar as coisas que ele faz de ruim. Ele tem uma cena interessante, né? Que é quando. Enfim, eu não sei se interessante é a palavra, né? Interessante é mais uma forma de dizer, né? Que eles, depois que a Dúnia sai, então, né? Ele vai. é, ele tem uns comportamentos estranhos. Eu confesso que quando eu comecei a ver, eu me perguntei, será que esse cara vai se matar? Porque ele começa a fazer umas despedidas, né? Ele começa a fazer umas coisas assim meio suspeitas, né? E ele vai para sei lá, uma espécie de hotel, alguma coisa assim, né? E Uhum. se hospeda lá e tal. E aí a cena corta para ele encontrando uma criança, né? Uma Nossa, criança no alto da noite ali. E a criança tá chorando, né? E ele pega a criança, então, e vê que a criança tá chorando e tá com frio, e parece que a criança saiu correndo ali por alguma coisa que fez de errado e que a mãe ia castigar, ou com medo da mãe castigar e tal. E aí ele leva a criança pro quarto dele, né? nossa, E aquilo ali é, enfim, Uhum. é ruim. A cena é ruim, porque se você pega a personalidade dele como é descrita no livro, você pega que ele acabou de ter sido desprezado. E com essa coisa que você bem falou, né? Dele ter aquela ideia de nunca ter sido rejeitado, de conseguir tudo que ele queria e tal. Tá com a mente transtornada. E aí ele leva aquela criança pro quarto, né? Mas ele, de início, ele vai só aquecer e pôr a criança para dormir. Rapidamente a criança tá dormindo, né? Mas aí ele começa a dizer que a criança acorda e começa a olhar para ele com um olhar meio Ai, malicioso, né? E some de novo. tal, dando a entender, enfim, alguma conotação sexual ali naquele olhar da criança, né? E, enfim, você tá lendo aí é aquela questão, né? Vai dando aquela apreensão, né? Eu, particularmente, a primeira vez eu falei, não, ele não vai fazer isso. Uhum. Ele não vai fazer isso. E a descrição, ele já estava noivo de uma menina muito jovem, ela tinha 16 anos, né? Tão jovem assim, podia casar lá, né? Enfim, mas Uhum, ele gostava do fato dela ser muito mais jovem. exato. Ele gostava do fato dela ser inocente e não saber como as coisas funcionavam. Ele gostava disso. Isso já deixa você meio, É, ué, moço, que coisa esquisita. é. Depois ele fala, quando o próprio Roger acha estranha essa história, né, que ele conta. Enfim, ele tenta forçar uma amizade com o Roger, que é muito esquisita, ele só conta coisa Uhum, estranha. uhum, E depois ele fala que ele até conseguiu, isso ele é muito bêbado, né? Ele até conseguiu uma criança de 13 anos, ajudar uma mãe com uma criança de 13 anos. Assim, nada explícito, tudo dá muito a entender, mas esse uhum. dá a entender te dá um nojo, um É, medo de que esse cara possa fazer alguma coisa. é, Aí tem essa criança. Quando ele leva ela para o quarto e inicialmente tem boas intenções, eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, essa criança na rua, sai daí, é. criança, foge, corre daí. Quando ele coloca ela na cama, eu penso, não, tudo bem, ele vai só aquecer, ele tá doidão da cabeça, ele vai só aquecer, ele não tá bem e tal, ok. Meu Deus, quando ele começa a falar que ela olhou para ele com um olhar meio coisa, eu fico, ai, não, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E aí, né, que tem o fatídico, ele tava só sonhando. É, Aí, é. né, aquilo, assim, é um alívio. Sim. É, a gente acha, né, que hoje é um plot muito, muito batido, né? Porque, enfim, né, a gente tem o plot de Dostoiévski para cá, 1800 e lá vai bolinha até aqui, olha quanto tempo tem. E Uhum. quantos livros se escreveram, né? Quantos romances se escreveram nesse período. Então a gente está acostumado com isso, com os livros e tal, de que algo seja um sonho. Mas a cena não estava com cara de sonho. Tava não. Ele era capaz de fazer isso, né? A gente percebeu É, que ele era capaz. Então, assim, foi bem tenso de ler, bem tenso de depois respirar depois daquilo assim. Foi um plot que não foi óbvio, sabe? Muito difícil de engolir. Não era muito palatável, não, muito difícil. é. E eu acho que o que reforça mais ainda a questão, essa inclinação da gente pensar que não era um sonho, né? É
a personalidade dele, né? Ele é alguém que era capaz daquilo, né? Ele é descrito ali como alguém que seria capaz de, sei lá, se aquilo não fosse um sonho, ele realmente ia até as últimas Uhum. consequências com aquela criança pelas coisas que ele fala, como você bem disse ali, né? Ai, Mas, nossa. enfim, para nossa alegria, né? Para nossa alegria, o senhor Svidrigailov vai pegar uma arma, né? E vai dar cabo da própria vida, né? E eu digo para a nossa alegria, óbvio que a gente está pensando, ele não existe, tá, gente? Vocês não É um problematizar isso daqui. É personagem, um uma personagem. personagem, tá? Não existe. Então, o personagem pode morrer igual os NPC de videogame que a gente mata lá sem ter nenhum remorso, né? Então, não tem problema. Mas eu acho que ele traz esse alívio pra gente, porque enquanto no Raskolnikov você tem uma certa ambiguidade, porque como você disse no começo, a gente é levado a gostar dele, né? A narrativa faz com que a gente goste dele e com que a gente diminua um pouco do peso, né, do crime que ele cometeu, a maneira como a gente olha para o crime que ele cometeu. O Svidrigailov não tem nada disso. Desde o começo que ele surge, ele é um personagem extremamente abjeto, ele é um personagem extremamente desprezível, né? As coisas com que ele vai fazendo, a maneira como ele vai agindo, né? E quando ele se mata, então a gente, né? Ufa, né? É um capítulo especial para falar disso, né? Um capítulo específico para Uhum. falar disso, né? Da morte dele. Mas enquanto a gente tem, então, no Svidrigailov esse ser tão, enfim, decadente, a gente tem um outro, né? Que é o Razumikin, né? Que é o grande amigo do Raskolnikov, né? É um ódio à amizade, né? Ele é incrível, assim. Que amigo que o Roger tem. Meu Deus, que amigo. Porque ele é um péssimo amigo. O personagem principal é um péssimo amigo. É um exemplo a não se seguir. Agora, o Razumikin enfim, tudo que um amigo deveria ser. Ele cuida, ele ignora as intempéries, né, do amigo dele, Sim. ele cuida dele não só no sentido de doença, né, ele fica lá, mas ele tenta cuidar da família e da mente dele, assim, né, quando ele tá começando a devagar, às vezes, né, ele tenta trazer ele para a realidade, né, tenta lembrar ele da irmã, tenta lembrar da mãe, depois se Uhum. torna uma espécie de membro da família dele, tentando ajudar a família também, então, assim, que amizade, tá? E ele é um alívio cômico, né, do livro, porque às vezes ele solta umas frases engraçadas. Eu acho que os alívios são ele e a Anastácia, né? Sim, Tem mais sim. algum? Acho que não, né? Acho que são os Não, alívios só os comuns. dois. São São os só os dois. dois. A Anastácia, É. ela tem menos tempo, né? Ali no Sim, livro, mas ele tem mais tempo, então é só os dois mesmo. sim. Enfim, a gente é o romance pelo qual a gente começa a torcer, que é ele e a Dunha, né? Tipo assim, poxa, podia dar certo, ele é tão bom amigo, né? Esse é um ótimo cunhado. O Roger não merece ele, não merece. De Né? forma, Raskolnikov não merece aquele amigo. De forma É, alguma. Eu não sei como ele conquistou aquela amizade. é. Não Ele vai sei. escorraçar ele algumas vezes, diversas vezes, vai escorraçar, vai xingar, vai brigar, né? Vai, enfim. Falar E mal ele tá. dele para a família dele. É, exato. E ele tá sempre ali, né? Arruma emprego pra ele, arruma dinheiro pra ele, né? Cuida dele. Enfim, mesmo o Raskolnikov sendo chato, né? Ele é chato, né? Ele é Muito. sei lá, ranzinza, né? E não é só depois do assassinato que ele fica assim. Antes ele já é assim mesmo, né? Ele já tem essa personalidade assim, né? Que traz essa certa altivez e tal, e essa chatice Uhum. mesmo em relação no trato Bem tanto com a rabugento. mãe, com a irmã, com o amigo, né? Aí a Anastácia entra e quebra ele, né? Porque a Anastácia zomba dele, né? A Anastácia dá risada dele, né? Ele não consegue, enfim, E é manter. engraçado que é uma espécie de hierarquia de pobreza, né? Raskolnikov é muito pobre, mas Anastácia é serva do mãe muito pobre. E era serva de É, todos os outros muito pobres. Então, assim, tem uma espécie de hierarquia da pobreza ali, assim, né? é, Tem pessoas mais miseráveis do que você e assim vai. Apesar de que é o trabalho dela ali, né? Talvez nem seja tão, mas nesse sentido, assim, ela é uma pessoa que não estudou, né? Que não teve ela tem um linguajar diferente. Eu acho que deve ser uma dificuldade para as traduções trazerem essa diferença de linguajar, né?
que assim, enfim, tanto da época quanto do coloquial para o que alguém muito pobre falaria, alguém muito rico falaria. Acho que a gente não sente A tanto isso no diferença. português. É. Eu não sei. A gente pode sentir isso mais, bom, pelo menos hoje, né, no mundo acadêmico e enfim, Uhum. nas outras esferas, mas eu acho que isso talvez tenha sido até uma dificuldade dos tradutores. Mas acho que saiu bem, a gente consegue entender que a forma dela falar é diferente da forma deles falarem. Eu não sei se em todas Sim. as traduções, tá? Eu até esqueci de mostrar os que eu tenho, que é Ah, essa é aqui da verdade. Abril. Essa aqui da Abril, são 2 volumes, Show. assim, dois. E essa aqui, que eu não recomendo muito a tradução, que eu achei interpreta demais, sabe? Ah, sim. É uma Essa aqui. Mas paráfrase, tem né? ilustrações lindas. Tem ilustrações muito bonitas, ela, por dentro. É, a minha também tem ilustrações bonitas, ó. Né? Minha versão aqui também, as ilustrações são muito Dizem que é a bonitas. melhor tradução, né, da editora 34. É, a tradução sim, mas eu acho que eles tinham que tirar da descrição que esse livro tem ilustrações. Olha isso. Isso é ilustração? Fala a verdade. Poxa, as crianças lá na escola dominical, domingo na igreja, faz um negócio A melhor do Bíblia que. faz melhor. Isso eu posso Ah, testar, faz melhor. não, ó, eu vou mostrar mais uma. Vocês, né? Arte pós-moderna, não sei, deve ser, né? Tipo, olha isso, olha aqui, que ilustração, gente. Olha só. O que é isso? É, Entendeu? é. Quer dizer, depois do mictório lá do Deschamps, né? A coisa foi só ladeira abaixo, E né? coitado do Champs, nem essa é a ideia dele, mas enfim, né? A ideia era Tudo bem, criticar. tudo bem, faz parte, né? Mas Mas para a gente caminhar para o final, então, dessa nossa conversa sobre essa história maravilhosa, né? O Raskolnikov vai ser pego, né? Você acha que ele é pego ou é mais o fato dele se entregar? Será que se ele não se entregasse, teria tido um desfecho diferente? Você conseguiu, enfim, você chegou a pensar alguma coisa sobre isso? eu acho que de qualquer forma ele ia ser pego. Tava muito na cara que a própria consciência dele estava impelindo ele a, não a consciência dele voluntária, né? É algo parecia muito involuntário mesmo, é como se fosse uma espécie de dupla voz, né? Ele tem é, aquela dualidade mesmo de bem e mal, né? Do lado, um anjinho, um diabinho, enfim, Sim. aparentemente sempre tinha esse conflito interno na cabeça dele. Mas sempre aparecia esse caminhar na história de que ele iria se entregar. Toda vez que ele tentava fugir, ao mesmo tempo colocava pistas para que as pessoas conseguissem achá-lo. Porque ele Uhum. teve uma espécie de bode expiatório, né? Alguém se entregou. E isso não sossegou ele, não ficou tranquilo com isso. É, alguém se Assim, entregou para que alguém confessando o crime sem ter, obviamente, sem ter cometido o crime, né? Aquilo ali poderia ter, né, apaziguado e aliviado ele. tal. É. E o próprio investigador já tinha na cabeça dele que era o Raskolnikov. Ele já tinha decidido que era ele. Ele fala até, isso ficou na minha cabeça, eu tenho uma pistazinha, né? Tem essa coisa do diminutivo russo eu acho muito fofo, mas É. eu tenho acho que é uma pistazinha que ele fala, eu não me lembro, alguma coisa, mas é no diminutivo. E aquilo ficou, para ele, virou a chave, assim, ele tem toda uma construção, né, de investigação, assim, né, que ele vai lá todo Sim. psicológico, porque quem comete o crime faz isso e faz aquilo, não sei o quê. O próprio Raskolnikov deu para ele motivos contrários, né, que não seria ele, se tivesse feito, seria feito diferente, enfim. Mas ele já tinha lá aquele fio, mas ao mesmo tempo o Raskolnikov colocava, assim, ele ficava pensando, será que eu vou me entregar? Será que eu não vou me entregar? Como é que eu vou fazer? Eu Uhum. acho que de qualquer forma ele iria se entregar, assim, mesmo se o outro cara tivesse se entregado, ele iria, acho que sentir alguma coisa, se sentir impelido. E como ele era uma pessoa muito instável, te dá essa certeza de que ele poderia, assim, não tinha uma linha de personalidade que você dizia, não, ele vai ou não fazer isso. Do nada ele podia Uhum. levantar, ir lá, sair andando e se entregar. Eu acho que ele se entregaria, assim, por Uhum. causa disso, né? Por causa dessa. Eu acho interessante o papel da Sônia nisso, né? Porque, pelo menos a percepção que eu tive, talvez influenciado pelo cristianismo, né? Mas eu tive uma percepção de que a Sônia quebra as pernas dele,
literalmente, com a fé dela, com aquela fé que ela tem mesmo numa situação tão terrível como é a situação dela. E ele sempre encontra ela, tem aquela cena, né, quando acho que é a primeira vez que ele vai no quarto dela e ele vê uma Bíblia, né? E aí ele pede para ela ler a Bíblia, né? E ela vai ler sobre a ressurreição de Lázaro, né? João capítulo 11, né? E aí, assim, eu acho muito. É uma coisa até emocionante, né? A maneira como ela lê e parece, né, que ela vai lendo, não simplesmente como se estivesse lendo um jornal, mas ela vai lendo aquilo com uma certa. Vai impostando a voz, né? Vai interpretando, né? Na medida com que vai lendo ali. E aquilo chama a atenção dele, né? Aquilo chama a atenção dele. Em como que ela, naquela situação tão degradante, mantém a fé e mantém a Bíblia e lê e acredita, né? Porque o diálogo ali é em torno disso, né? Se ela realmente acredita, né? E ela confirma que acredita, sim, né? Com todas as forças dela. E você vê que assim, a apologética da Sônia é muito bonita, né? E ela te marca, assim, para quem ama a Bíblia, para quem ama a Deus, assim, e consegue enxergar a mão dele, né, em todas as coisas, principalmente em momentos ruins, né? Ele também está lá. Então, assim, a forma como ela vira, né, o argumento dele, que o argumento dele é: se Deus existe, por que que você está sofrendo isso? Ou se Deus é bom, por que você está sofrendo isso? Aí ela: e como eu estaria aguentando sofrer se não fosse Deus? Né? Como Uhum. é que eu teria esperança se não fosse ele? E assim, ela ia, realmente. É uma forma de pensar, e de fato, assim, e alguém que não tem a robustez intelectual dele, ela não estudou, ela não teve a oportunidade de estudar, mas é alguém que é extremamente sábia. E Sim. aí isso é muito interessante, né? A gente vê sabedoria, a gente vê altruísmo, a gente vê não sei, uma força de caráter, né? E não Uhum. só de caráter também, mas uma força, né, física para aguentar tudo que ela aguenta, né? Do jeito que ela aguenta. Uhum. Você percebe isso em alguém frágil, em alguém que não é intelectual, em alguém que é marginalizada. É uma espécie de dualidade assim que ele acaba colocando, né? Que o Raskolnikov tinha tudo para ser uma pessoa superior, né? Ter uma moral superior, ter, né, comportamento superior. Digo isso baseado na moral cristã, né? Uhum. Porque alguém que teria um pouco mais de condições para isso, é claro, ele era pobre, né? Tinha vários problemas, mas era alguém que tinha mais condições de fazer isso. E a pessoa que tinha menos condições disso acontecer e teria mais motivos para odiar a Deus e não ter esperança e ser alguém que, enfim, que não olhasse para o outro, era justamente a pessoa que fazia isso tudo, né? Então, assim, é É, realmente muito bonito, assim, a forma que ela defende a fé dela, né? é. E leva-o a ter atitudes diferentes. E o espanto, né? Eu acho que ela parece que dá até um grito, né? Quando ele confessa, né? Ou acho que até antes de confessar, quando ele tá naquela ambiguidade de fala, não fala, né? E comentando com ela sobre o assassinato, né? Enfim. E quando ela pensa sobre essa questão, tirar a vida de outra pessoa para se beneficiar daquilo, né? Quer dizer, aquilo é uma coisa chocante para ela. E uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, né? E aí, como a gente trouxe a questão agora para a cosmovisão cristã, né? É que a Sônia é uma criança, né? Ela é muito jovem, Ela é muito nova, né? Muito muito nova. jovem. Enfim. Eu acho que aquela cena lá no começo, quando os irmãos estão deitados na cama, passando fome, o pai bêbado em qualquer canto, e ela sai de casa, né? E a gente, se está acompanhando a leitura, você sabe o que ela vai fazer, você sabe que ela está saindo Uhum. exatamente para se prostituir, para trazer o dinheiro, e traz o dinheiro, né? E quando chega, a madrasta tá deitada, né? Tá deitada, parece, se eu não estiver enganado, acho que ela tá deitada virada pro canto, né? Ela chama ela e entrega o dinheiro, né? Quer dizer, Nossa, é, é é pesado, é é muito muito pesado, pesado isso. muito É assim, pesado. e a maneira como ela vai construir o arco da personagem, então, né? Porque ela cresce, né?
Ela vai Cresce. crescendo, né? Ela vai crescendo, de maneira, em momento algum, ela banaliza aquilo que ela fez ou aquilo que ela faz. E o autor também faz isso, porque o autor, ele não dá descrições detalhadas, né, do trabalho dela, trabalho, entre aspas, né? Ele não faz isso, ele só É faz verdade. citações, né? Ele não é uma coisa que ele vai entrar para explorar, né? Não vai explorar É isso, né? verdade. Então, assim, Verdade. é o que traz ainda mais esse peso, né, para a questão de não ser uma coisa vulgar, né? Você não enxerga ela, ela é uma pessoa que se prostitui, mas você não vê ela como uma pessoa vulgar. Você não vê ela Sim, 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 sei lá, você consegue enxergar ela com outros olhos, com esse olhar, então, sim. de que, poxa, é alguém que precisa de ajuda, e como você bem falou, eu acho que isso aí fecha a questão, né? Se o Raskolnikov está buscando, talvez, uma racionalidade, um motivo racional para aquilo que ele faz, ele não tem nenhum. E aquela que talvez teria do ponto de vista humano, do ponto de vista da tese do Raskolnikov, que seria a Sônia, ela não faz isso. Aquilo para ela é um horror, né? Uhum, uhum. E é uma coisa muito bonita, assim, quando a gente percebe que por mais que ele começa vendo ela como uma igual, é por isso que ele Uhum, quer contar para ela, bom, aparentemente, né, eu tive essa impressão, de que ele a vê desde o início como uma igual, é alguém que está à margem, né, alguém que não iria julgá-lo de forma negativa. Ah, mas, ao mesmo tempo, ela vai crescendo, né, como você estava falando, ela vai crescendo a ponto de se tornar superior a ele. exato. É alguém que ele tem como. E é engraçado que assim, ela é piedosa, ela é bondosa, ela é alguém que pensa no outro, mas ela não quer que o crime dele fique impune. Ela não Exatamente. quer. Ela tenta colocar motivos lá, quando ele conta para ela sobre o crime, ela tenta colocar motivos, mas por que que você matou? Porque você estava com fome? Porque você estava necessitado? E ele fala, não, matei porque queria matar, né? E ele mesmo, né, confessa a ele, né, que um grande motivo não era bem o dinheiro, porque ele era uma coisa que ele iria fazer, sabe, que ele É. queria fazer. E ela não deixa impune, né? A ideia dela ali, assim, ela tá vivendo uma vida que ela sabe que mora dentro da própria moral não é correta, mas ao mesmo tempo ela ainda se vê impelida e falar para ele não, mas você precisa reparar isso, você tem que fazer alguma coisa para poder retribuir isso, não pode ficar impune, não pode ficar 0-0. E ele tinha matado a amiga dela. Uhum. É porque a irmã a irmã da usurária, ela era a É. amiga dela, elas viam a briga Lisavieta. juntas, então elas tinham uma relação. Então, assim, ele matou a amiga dela. É. E ainda assim, ela tá lá com aquele olhar de misericórdia para ele, né? Dizendo que ele não era ah, alguém que estava perdido totalmente, mas alguém que precisava que o seu erro fosse reparado. Uhum. De É. fato, assim, eu ainda acho que ele ia se entregar de qualquer maneira, mas eu acho que ele ia se entregar por outros motivos, não só pelo motivo de tentar não sei se agradar a Sônia, mas estar à altura do que ela esperava, enfim. Eu acho que os motivos seriam diferentes. Acho que a Sônia faz um papel muito grande no motivo, no que motivou ele a A se se entregar. entregar. É. E aí agora a gente entra então na versão traiu ou não traiu, né? De Crime e Castigo, que seria a seguinte questão: Raskolnikov se arrependeu ou não do crime que cometeu? Para mim, é uma coisa que eu não consegui definir. E aí eu vou sim ficar em cima do muro. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Ele diz que não, né? Ele fala claramente que É. não, né? Ele ainda até o fim ele está justificando aquilo que fez. Mas a gente tem que pensar e levar em conta que ele é um personagem que ele não age da maneira com que ele fala, né? Uhum. Aquilo que ele fala e aquilo que ele faz é muito diferente, como se fosse duas pessoas, como se ele fosse tivesse uma dupla personalidade. Então, assim, pela postura, parece que sim, parece que sim. A postura que ele tem é a postura de alguém que se arrependeu. Pelo menos de alguém que quer reparar aquilo que fez, né? Agora, a fala dele é uma fala de que não, de alguém que não se arrependeu. Eu gosto por causa daquele último parágrafo. São algumas linhas, pequenas linhas, me fazem pensar que sim, talvez ele tenha se arrependido. Eu prefiro pensar, olhando a trajetória do Raskolnikov, é um cara.
muito egocêntrico, né? É um cara que é muito centrado nas próprias ideias, né? Nem no próprio ego, assim, às vezes nas próprias ideias. E talvez Sim. para cumprir a própria ideia, né? Enfim. Mas tem de fato isso. Ele é uma pessoa que fala e acaba fazendo diferente, às vezes muito longe do que ele defendia. Enfim. É, ele é volátil, assim, você não consegue entender bem, né, o que ele faria. Você fica tentando traçar, que nem se entregaria ou não se entregaria, eu tento traçar pelo Uhum. que estava acontecendo antes, mas é muito difícil. Agora, esse último parágrafo me deu esperança. Eu acho que se eu não tivesse esse último parágrafo, eu ficaria, poxa, terminou o livro, não se arrependeu, não foi redentivo, não. Mas o último parágrafo dizendo que tinha um novo horizonte, novas histórias, né? Eu não me lembro exatamente bem, mas parafraseando, dizendo que ele iria escrever algo diferente. Uhum. Eu acredito, gosto de acreditar, que no mundo literário, onde aconteceu Raskolnikov, ele se arrependeu, enfim, viveu uma vida muito feliz com a Sônia, estavam lá convertidos, né, enfim. É. Mas Indo para a eu gosto de igreja aos acreditar. domingos, né? Indo para a igreja aos domingos, exatamente, ajudando os pobres, né, fizeram uma casa para pessoas que não, para pessoas não precisarem se prostituir, enfim, algo assim. É. Eu vou ler aqui, ó, esse Mas, parágrafo que você está dizendo. Ó, ele diz ótimo. assim: mas aqui já começa outra história, a história da renovação gradual de um homem, a história do seu gradual renascimento, da passagem gradual de um mundo a outro, do conhecimento de uma realidade nova, até então totalmente desconhecida. Isso poderia ser o tema de um novo relato, mas este está concluído. Até porque Dostoiévski não queria, né? Ele só queria o dinheiro dele. Ele Pois só queria é. receber pelo folhetim, né? Enfim, para pagar as dívidas de jogo dele e tava tudo certo. Ficamos sem a parte 2, né? Talvez numa Ficamos parte sem a 2 parte 2. seria a versão deles felizes para sempre, né? Mas eu creio que nesse sentido a Sônia teria um papel muitíssimo importante, porque justamente nessa, né, dela não se eximir do papel de dizer para ele que precisava se redimir, que tinha que haver uma espécie de retribuição. Uhum. Por mais que você visse alguém como alguém bondosa, ela não era apática, ela não era uma pessoa Sim. que ficava atrás, enfim, me fugiu a palavra agora, mas ela faria isso, né? Pelo bem Uhum. dele, né? Pelo Sim. bem, né, do que é bom, do que é certo, enfim. Sim. Eu acho que poderia, assim, foi gradual, né? Seria gradual, por isso eu pensei que seria possível. Eu gosto de pensar assim. É. E aquela frase que não está no final do livro, mas eu acho que ela ilustra bem o final, né? Que quando aquela cena da Bíblia, né? Que o Dostoiévski vai escrever então, né? Que ali você tinha uma prostituta e um assassino diante do texto mais nobre do mundo, né? Quer dizer, eu acho que aquilo ali talvez poderia ser transportado para o final, né? Uma ex-prostituta, porque agora ela não Sim, se é verdade. prostitui mais, um assassino redimido, talvez, né? Nessa nova história que, enfim, vai ficar aí só para a gente ficar imaginando como que foi, né? É o que sobra para o leitor pós-livro, né? Imaginar, imaginar, imaginar. Não tem jeito. Ok. É isso, pessoal. A nossa conversa de hoje, né? A gente trouxe essa resenha diferente, né, do que a gente faz de vez em quando. Você me vê a Pan também de vez em quando em vídeos separados, mas a gente quis vir aqui conversar junto sobre essa obra maravilhosa, sobre esse clássico que, enfim, a gente com certeza vai ler de novo, né? Com certeza, em algum momento aí a gente tem que voltar nele, porque clássico é assim, eu acho que é isso que caracteriza um clássico, né? Aquilo que você lê e tem vontade de ler, reler e ler Toda novamente, vez. discutir, conversar e tal. Aquilo que você lê, larga pra lá e fala assim, ah, isso aí deixa. Bem que isso acontece com alguns clássicos, mas isso aí é discussão, assunto para outro livro, para outra hora. Eu vou ficando por aqui, tchau, até os próximos vídeos do canal. Pan, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. A gente se vê por aí nos próximos vídeos.